Bora, questão 101. Mais uma vez, prova amarela em 2019 e é o gabarito comentado. Essa questão é uma questãozinha de estrutura, de química orgânica, das propriedades dos compostos orgânicos, que eu acho assim, uma das questões de nível difícil, muito específica, mas vamos entender o porquê e o que a gente pode extrair dessa questão. Pegar meu marcador de texto, para a gente começar a debater ela, e fala o seguinte, olha, a utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo muito explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Aí eu tenho alguns corantes, né, presentes em estruturas diferentes, né, no urucum, no tomate, na cenoura e na laranja. Eu tenho algumas estruturas orgânicas que até o momento da pergunta eu não sei o que dizer. Acho sempre interessante, em todas as questões, não só de ciências, e fica aqui esse comentário, observar sempre a fonte do que está falando. E aqui está um artigo, onde ele fala que é da Revista Virtual de Química, que é o Usando Cores da Natureza para atender aos desejos do consumidor. Substâncias naturais como corantes da indústria. Então, realmente é um artigo onde eu pego sobre esses corantes, mas ele não dá um indicativo. Então, não me ajuda tanto, mas é sempre bom dar uma olhada na referência. E aí ele fala o seguinte, a propriedade comum às estruturas que confere a cor a esses compostos é a presença de. Então, o que eles têm em comum que vai caracterizar a cor dessas substâncias, né? O que vai gerar cor para as substâncias diferentes. A primeira coisa que você pode fazer é um caráter de eliminação. Entender que são 3 estruturas, o que elas têm em comum ou o que elas não têm em comum. Vou dar um exemplo aqui para não ter problema. Só para você marcar, para você entender como ela é específica. Eu vou de trás para frente, porque ele fala o seguinte, olha, átomos de carbono com hibridização sp3. O que é essa hibridização sp3? sp3 é como estão reorganizados os elétrons da camada de valência para que seja possível fazer 4 ligações simples. Então, quando eu tenho carbono sp3, eu tenho carbono que faz as 4 ligações simples, tá bom? Eu tenho isso nas estruturas, se eu observar todas as estruturas estão repletas do que a gente chama de insaturações, de duplas. Então, eu tenho poucos carbonos aqui, eu tenho alguns carbonos, mas eu tenho poucos carbonos de hibridização sp3. Não vou dizer que a característica é em função disso. Então, eu já elimino essa resposta, tá? Aí eu posso continuar eliminando. Por exemplo, quando ele fala sobre as duplas, né, na letra D, as duplas de configuração cis. Vamos lá, quando você está olhando cadeia carbônica, cadeia só formada por carbonos, é mais fácil. Vou te dar a dica aqui agora. Cis, né, é quando você tem a insaturação e essa insaturação ela pode gerar isômeros, compostos diferentes. Por quê? Porque ela, pela rotação, né, ou pela possível não rotação dessas substâncias. Quando eu tenho essa cadeia e quando eu tenho essa cadeia aqui, vou colocar aqui para vocês. Ah, não, deixa eu mudar de cor, que eu tenho um problema que eu estou usando vermelho pra caramba. Aqui, ó. Quando eu tenho... Deixa eu colocar mais um slide. Ó, no caso do cis, por que não pode ser? No cis, eu vou te mostrar aqui um macetezinho para você visualizar. Olha, eu tenho uma cadeia aqui de 5 carbonos, aqui eu tenho uma dupla. Eu tenho uma cadeia de 5 carbonos, mas... Ó, peraí, pronto. Eu vou colocar para cá, assim. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, eu coloquei 6, não sei porquê. Ambas as cadeias são formadas por 5 carbonos, são cadeias com uma só insaturação. Se você for dar nome de forma rápida, esse nome seria de 5 carbonos penteno. Seria o pente 2-eno. Né? E esse aqui é a mesma coisa, pente 2-eno. Então tem o mesmo nome, Bruno? É o mesmo composto? Não, não é o mesmo composto. Por quê? Porque existe uma organização, são estruturas totalmente diferentes pela própria geometria, tanto que a isomeria geométrica, se você pensar assim, que é uma das estereoisomerias. Por causa dessa dupla existe, não há possibilidade de rotação dessa estrutura, tá? E aí eu vou te dar um macete que é o seguinte, cis é quando ambos estão no mesmo plano. Né? Então aqui, ó, as maiores cadeias, né, as cadeias com maior massa estão no mesmo plano.
E trans é quando elas estão em planos opostos. Aqui está em um e aqui está no outro. Então, quando você vê um telhadinho que foge muito do comum, você tem o cis. Então, por exemplo, o nome desse composto seria cis-pente 2N. Então, cis. E aqui você tem o formato trans. Tá? Isso se você não considerar que existe ramificações ou ligantes diferentes, só na sequência carbônica, que é o mais comum aparecer. Isso é um macetezinho. E aí, se você reparar, todas as duplas estão no formato, né, que se assemelha a um formato trans. Eu acho que eu não consigo ver nenhuma que seria um telhadinho, no máximo aqui, ó. Estou falando de forma bem superficial, porque não é o foco focar em isomeria. Essa é uma típica questão que fala de diversas propriedades numa questão só. Então, para ela não ficar extensa, em questões específicas do assunto, eu debato. É onde você tem que saber um pouco para eliminar. Então, não. Ela não é por ser cis. Na verdade, a maioria das duplas estão na configuração trans para aquelas que têm isomeria. Agora, possui átomos de carbono terciário? Sim. Olha aqui, ó. O que é carbono terciário? Carbono ligado a 3 outros carbonos. Aqui, olha isso aqui, ó. Esses pontos que têm sequências com carbonos, você tem então carbonos terciários. Tá? Então, sim, isso seria uma característica que é comum para todas elas. Eu posso até marcar aqui, ó. Pá. Cadeia ramificada segue a mesma sequência. Se existem carbonos terciários, existem cadeias ramificadas. E o que é cadeia conjugada? Conjugada é quando existem duplas ligações intercalando. Em todos os compostos são insaturados com duplas ligações se intercalando. Então, sim, também. E aí, Bruno, como é que eu faço? Agora que tá. Como é que eu vou identificar características de cores devido à estrutura? Eu preciso que algo me destaque para evidenciar uma cor. E o que vai destacar para mostrar a cor seria a cadeia conjugada. Ter ramificações numa cadeia não identifica a emissão de energia para gerar luz, ou para gerar luz não, gerar um espectro de emissão diferente. O que você tem essas cadeias conjugadas, você tem, no caso, intercalando pares de ligações π. Lembra? Ligação dupla, ligação π. Então, o intercalado de ligações π, de pares de elétrons da ligação π, pode gerar, né, na questão de fenômenos luminosos, cores diferentes. Por isso que é uma questão específica. Se você procurar só uma propriedade em comum, você encontra as 3 afirmativas. Mas que confere a cor, você poderia fazer por eliminação, porque cadeia ramificada ou cadeia com carbono terciário não descreve isso. O único que poderia pensar isso é a cadeia conjugada. Resposta certa, letra A. Questão difícil? Sim, porque ela é muito específica. A gente não está acostumado a trabalhar isso no ensino médio. Então, cuidado. Por exemplo, eu, sem o conhecimento prévio dessa estrutura, sem esse conhecimento técnico que cadeias conjugadas podem ser responsáveis pela coloração de uma substância, assim como, por exemplo, pode acontecer a mesma coisa com benzeno e outras propriedades, eu já iria para a eliminação meio que automática. Eu já saberia que a letra D e a letra E não poderiam ser, porque não é característica comum a todos os compostos, e procuraria alguma explicação. Nesse caso, a cadeia ramificada ou carbonos terciários é só uma mudança na sequência. Isso pode gerar mudanças nas propriedades físicas, mas quando estão relativas à cor, ou estão relativas à emissão de energia, né, porque isso seria o fenômeno colorimétrico, eu vou ter que pensar em uma outra justificativa. Então sim, é difícil, mas está aí a resposta. Espero que você tenha entendido. Ficando dúvidas, pode mandar um comentário pelo próprio YouTube, ou, mais uma vez falando, pode mandar mensagem na minha página, tá? Fui, mais um gabarito comentado, mais uma questãozinha. Beijos!